Pronto. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Bora lá para mais uma aula de recuperação judicial e falência. Essa matéria do direito falimentar, tá? Deixa eu transmitir aqui. Hoje vamos usar 2 slides, porque na verdade eu estou só atualizando aquele segundo slide, como eu disse para vocês, já terem vista a mudança legal que aconteceu. Eu estou atualizando toda a parte do PowerPoint, beleza? Mas toda sorte. Hoje a gente vai usar 2 e depois eu faço a junção e aí eu passo para vocês um slide mais atualizado. Tranquilo? Pessoal, deixa eu transmitir aqui, calma aí. Opa. Calma aí. Só um segundo. Pronto, agora deu certo. Deixa eu espelhar. Pronto, pessoal, bora lá. Então, na nossa aula passada, vocês estão conseguindo visualizar aí o PowerPoint, tudo certo? Na nossa aula passada, a gente falou um pouco sobre alguns aspectos e pontos importantíssimos da recuperação de empresa, tá? Dentre eles, a gente abordou um pouco a fase e a origem histórica e falimentar, né, do direito falimentar. Tudo começou, pessoal, lá na Roma Antiga, né? Aquela ideia do devedor responder até mesmo com a sua própria liberdade. Essa visão ela foi se desenvolvendo, né? Foi tendo um novo olhar, porque diante da Segunda Guerra, em especial ali, das guerras mundiais, Primeira e Segunda Guerra, um olhar mudou para o devedor. Porque até então era aquele cara que deixava de pagar, era aquele cara caloteiro, né? E aí, de fato, com as guerras mundiais, né? O pessoal começou a visualizar que é o seguinte, ó, as empresas também deixam de honrar com suas obrigações. E aí, então, aquela visão de, opa, o devedor começou a mudar. E aí começou a gerar uma ideia, um desenvolvimento legal. Deixa eu só autorizar aqui a galera entrar aqui na turma, que está apitando. Começou a ter um desenvolvimento legal em termos de conhecimento na área do direito falimentar, tá bom? Deixa eu colocar aqui. Rapaz. Só um segundo, pessoal. Deixa eu fechar aqui essa janela, porque está com 2 janelas abertas. E aí acaba atrapalhando na transmissão. Pronto, agora deu certo. Pronto. Resolvido. Então, para quem está chegando agora, só para fazer essa breve recapitulação, na nossa aula passada nós falamos um pouco sobre a origem histórica do direito falimentar. Eu acho que tem alguém com o microfone aberto, se por favor puder fechar. Deixa eu fechar aqui, acho que foi... Pronto, fechei aqui o som. Bora lá. Então, pessoal, na nossa aula passada a gente falou um pouco sobre os aspectos históricos do direito falimentar, né, a origem em si. Isso aqui eu não vou cobrar em prova, né, mais questão de curiosidade, quando tudo de fato começou. Né, a gente viu que tem uma pegada, uma história, né, lá que remonta à Roma Antiga, né, onde o devedor ele já respondia pelo não cumprimento das suas obrigações. Ele ali foi se desenvolvendo até chegar, em especial, o pós-Código Comercial de Napoleão e ainda mais Primeira e Segunda Guerra Mundial, o direito falimentar, de fato, ele começou a crescer e a se desenvolver como um ramo até autônomo do direito, dentro do direito, né? Tem uma legislação própria. E aqui no nosso país não foi diferente. Existe uma legislação própria que regulamenta toda a fase, toda a operação da recuperação judicial e da falência. É uma lei, a Lei 11.101/2005. Essa lei, inclusive, ela foi atualizada no finalzinho do ano passado, né? Mais precisamente na noite de Natal, né? Dia 24 de dezembro, né? Houve atualização da legislação e a lei agora é a lei número 14.112/2020, tá? Como ela só alterou alguns artigos, a base da recuperação judicial e da falência permanece a mesma, tá? Na nossa aula passada, a gente falou que, primeira coisa, quando eu visualizo uma empresa que está em recuperação, ela está mal das pernas, assim dizendo, né? E mal das pernas, traduzindo de uma maneira mais técnica, né, para o nosso estudo, quer dizer que a empresa está em crise. Crise essa que a gente vê que a doutrina ela aborda 3 grandes crises: crises econômicas, crises financeiras e crises administrativas. Crise econômica
ela está a ver com a economia local. E aí, muitas vezes, até a influência política, a influência geopolítica pode influenciar. Né? Então, por exemplo, a gente está vivenciando uma crise econômica em virtude de uma pandemia, né? Então, aquilo ali influencia a própria crise que uma empresa ela pode, portanto, desenvolver, que é chamado de crise, assim, econômica. Crise financeira, ela vai estar relacionada, de fato, à parte das finanças da empresa. Então, a empresa está tendo muito débito, na verdade, mais débito do que crédito. E aí, meu amigo, não tem empresa que se sustente dessa forma. Né? Então, a empresa ela começa a ter mais dívidas, né? Traduzindo, do que crédito, do que dinheiro. Né? Então, ela começa a ficar ali em situação de fato de crise. E, por fim, a terceiro tipo que a doutrina coloca de crise no âmbito do direito falimentar é a crise administrativa. E aqui, administrativamente, a gente vai tocar em dois pontos, na verdade, nos sócios que compõem aquela sociedade empresarial. Tá? Então, esses sócios, eles podem, por exemplo, brigar, eles podem solicitar na nossa aula passada. Dentro do direito falimentar, existem alguns princípios norteadores. O que é isso? Né? Na matéria do direito, né, nós temos alguns princípios que vão ele é o coração da legislação falimentar. É lá que está toda a parte do objetivo da legislação em si, na verdade, do procedimento recuperacional. Né? O artigo 47 ele coloca que tem por objetivo, por exemplo, viabilizar a superação da situação de crise. Tudo que a gente acabou de conversar. Né? Quando a gente fala em recuperação da empresa, eu estou falando que uma empresa está em crise. Então, se eu quero recuperá-la, eu tenho que fazer algo para que ela passe, supere essa situação de crise econômica que ela está vivenciando. Tá? E aí, por que eu quero justamente preservar essa empresa? Por que eu quero. Qual é o objetivo disso tudo? Por quê? O próprio artigo coloca, né? Porque a empresa ela permite a manutenção da fonte produtora, do emprego dos trabalhadores e dos interesses dos credores. Então, isso é o que a gente chama de função social da empresa. A empresa ela tem uma função no meio ambiente, no social com que ela vive. Então, por exemplo, quando a gente fala, a Uninasal vai abrir em Maracanaú, pronto, beleza. Ela então vai gerar mão de obra que ela vai contratar. Eu sou contratado pela mão de obra, né, como mão de obra da Uninasal. Ao redor da Uninasal, nós temos ali diversas empresas que se instalam, né, para o pessoal do lanche, ali da Lanlan, né, tem a galera que fica ali na calçada até na informalidade, ou seja, ela movimenta uma economia. É isso que a gente chama de função social da empresa. A empresa ela tem uma função no aspecto social na qual ela está inserida. Então, ela vai arrecadar tributo, então ela tem uma função para com o Estado. Olha só como é que a empresa ela tem diversas atuações no âmbito social. Né? E aí a legislação ela vai buscar a todo custo a sua preservação. Está aqui no final do artigo 47, ó, promovendo assim a preservação da empresa, sua função social e o estímulo à atividade econômica. Então, pessoal, o grande objetivo da recuperação judicial é fazer com que aquela empresa que está em situação de crise, ela venha, portanto, superar aquela situação, venha a ser preservada. Por quê? Porque ela tem uma função social perante a sociedade. Função essa que a gente já falou. Ela movimenta uma economia, ela arrecada tributo, ela gera mão de obra, ela tem uma importância no aspecto social. Beleza? Tudo isso a gente conversou nas nossas aulas, na nossa aula passada, né? E aí, por fim, nós adentramos no assunto dos créditos, né? A gente vai estudar isso mais adiante, mas os créditos, eles são submetidos a uma ordem de pagamento. Quando a gente fala na recuperação judicial, existem os créditos trabalhistas, em primeiro lugar. Em segundo lugar, os créditos com garantias reais, tá? Ou seja, é aquele dinheiro, crédito, né, com garantia real. Real está relacionado ao direito das coisas que vocês vão aprender. Então, está relacionado a imóvel. Então, é algum crédito, algum valor que você recebeu, tendo como garantia um imóvel. Isso é muito comum
geralmente a classe 2 ela é ocupada pelos bancos, né? Os bancos, geralmente, eles emprestam dinheiro sob a garantia de um imóvel, né? De algum bem, de um direito das coisas, assim dizendo. Em terceiro ponto, os créditos quirografados, aqui é a grande maioria, né, o aspecto geral, né, dos credores, geralmente se enquadram nos créditos quirografados, e por fim a microempresa, empresa de pequeno porte. Professor, eu tenho que saber isso decorado? Agora não. Agora eu estou só explicando, só apresentando para vocês que existem aí quais são os créditos que são submetidos em um direito falimentar, em uma recuperação judicial. Beleza? Tranquilo? Show de bola, pessoal? E por fim, a gente fechou com a apresentação numerária, né, das recuperações no nosso país, né, vimos aí uma crescente de fato e uma expectativa de recorde, né, para esse ano de 2021, né, que pode chegar a 1.800 pedidos de recuperação judicial, tá? Isso tudo a gente falou na nossa aula passada, eu vou passar agora para o outro slide, tá? Esse slide mais atualizado, pessoal, eu vou passar para vocês no decorrer da semana, tá? Que eu estou atualizando essa questão da legislação, beleza? Tranquilo? Vamos passar agora aqui para outro slide, só um segundinho, que eu vou abrir. Opa! E aí a gente começa a nossa aula de hoje, tá? Deixa eu só abrir aqui. Calma aí. Pronto. Deixa eu agora espelhar para vocês. Pronto, beleza. Então, pessoal, tudo isso nós conversamos na nossa aula passada, né? Falamos um pouco sobre a recuperação judicial, o que é essa recuperação judicial, o princípio que norteia a recuperação judicial, o princípio da função social, da preservação da empresa. A ideia é que, de fato, essa empresa ela seja preservada, ela tem uma importância no aspecto social muito grande, né? E aí, professor? Então, a recuperação judicial, o nome ele já diz, recuperar pela via judicial. Mas só tem a via judicial. O advogado deve escolher se dá na existência ou não de dívidas tributárias e trabalhistas da empresa. Como assim, professor? Se a empresa ela não tiver dívida tributária e trabalhista, aí sim você pode levar para uma via extrajudicial. Professor, isso é praticamente impossível, concordo, né? É muito difícil, de fato, uma empresa, você conseguir achar uma empresa que não tenha dívida nem tributária nem trabalhista. Então, até porque quando a empresa começa a entrar em crise, a primeira coisa que ela deixa de pagar é funcionário e tributo, imposto. Tá? Então, é muito comum, geralmente, esses dois aspectos serem logo preenchidos, a falta de pagamento desses dois. Então, a via extrajudicial ela é uma via um pouco mais difícil de ser utilizada. Tá? Geralmente seria, no caso, só de ter dívidas com os credores quirografados, com microempresa, o que é muito difícil de fato acontecer. A via judicial representa aqui 99% dos casos. Por isso que o nosso foco de estudo vai ser na via judicial. Tanto é que nas provas, tanto de OAB, de concurso, na prática da advocacia, dificilmente você pega uma recuperação pela via extrajudicial. Grande maioria é, de fato, pela via judicial, ou seja, vamos pelo caminho do poder judiciário, tá? Beleza, professor. E quem é que pode, de fato, já ingressar com esse pedido de recuperação? É qualquer tipo de empresa? É um empresário individual? É o irregular? O regular? Quem que pode, professor, entrar com esse pedido de recuperação? O artigo 1º da lei, ele é muito direto nesse assunto, né? Esta lei disciplina a recuperação judicial à falência do empresário e da sociedade empresária. O que ele quer dizer com isso? Que pode ser tanto a parte da sociedade empresária, aí uma constituição de diversas pessoas que montam uma sociedade empresária, uma sociedade, portanto, focada ali no lucro, né? E o empresário, que é isso? É a famosa EIRELI, o cara que é um EIRELI, empresário individual. Ele pode, portanto, solicitar também a recuperação judicial sem problema algum. Detalhezinho muito importante aqui, na recuperação judicial, as empresas elas devem estar regularizadas.
Esse é um requisito que a gente vai ver mais à frente, mas que é essencial e obrigatório. Tanto que esse argumento de se utilizar muitas vezes da própria recuperação judicial é uma forma de estimular até as empresas a se regularizarem, irem até a junta comercial, irem até o cartório e de fato se regularizarem. Porque apenas as empresas regularizadas podem solicitar o acesso à recuperação judicial. Tranquilo? Beleza? Detalhezinho muito importante: associação, fundação, partido político, organização religiosa, sociedade simples não podem requerer recuperação judicial e falência. Professor, mas por quê? Bom, a legislação assim colocou. Olha o artigo 2º, pessoal. Esta lei não se aplica à empresa pública e sociedade de economia mista, ou seja, empresa pública e sociedade de economia mista não pode solicitar recuperação judicial. Professor, qual é a justificativa para que isso venha a ocorrer? Pessoal, isso vai estar relacionado, muitas vezes, ao papel público que aquelas empresas acabam proporcionando. Né? Então, por exemplo, vamos lá, trabalhar com uma empresa pública, Petrobras. Né? A Petrobras, vamos supor que ela entre em recuperação judicial. Pô, muita gente, né, tem ali fundos, investimentos, ia ter uma cadeia muito negativa. Então, aquele tipo de empresa não pode pedir a via da recuperação judicial. Tá? Sociedade de economia mista, você pega uma Caixa Econômica Federal, um Banco do Brasil, que é empresa pública. Então, essa galera, ela na Caixa Econômica, tem FGTS. Então, uma empresa dessa, ela tem dinheiro de outras pessoas, assim dizendo. Então, ela não poderia, essa justificativa que se coloca para essas empresas, ingressar com uma recuperação judicial, tá? Mas, na prática, o que a gente se pede, o que eu vejo mais em relação a esse conteúdo, né, nessa parte, é de fato a letra da lei. Né? Os concursos públicos, geralmente, quando cai, eles vão muito direto nesse assunto, né? Empresa pública, se aplica a recuperação judicial? Não, falso, né? Não se aplica a recuperação judicial nem para a empresa pública, nem para a sociedade de economia mista. Além delas, nós vamos para instituições financeiras, públicas ou privadas. O que é isso? Banco, tá? Cooperativa de crédito, consórcio, entidade de previdência complementar, sociedade operadora de plano de assistência de saúde, ou seja, os planos, né, de saúde, eles não podem pedir recuperação judicial. Sociedade seguradora, ou seja, de seguros, né, de capitalização. Preste atenção, nesses dois incisos a gente vai se deparar com empresas, pessoal, que acabam tendo um aspecto social, um impacto social. Você, a agência, vai solicitar ajuda do plano, aí diz, não, o plano está em recuperação judicial, aí não pode lhe ajudar. Então, a gente passa a observar que essas exclusões da legislação previstas no artigo 2º, na verdade, são exclusões porque são empresas artigos científicos, teses de doutorado, dissertações de mestrado, tá? Que o pessoal, às vezes, quer defender uma ideia, tá? Deixa eu só liberar aqui a Larissa, pronto. Quer defender uma ideia, apesar da legislação ser muito clara, tá? Mas eu tenho que falar isso para vocês, porque vocês podem se deparar nos livros que vocês forem ler, tá? Mas existe uma discussão acadêmica acerca da aplicação, de fato, da legislação falimentar nas empresas públicas de economia mista. Por quê? Qual é a discussão que aqui existe? Na verdade, só lembrar que a Lourdes, pronto, agora deu certo. O que existe, pessoal, é porque a própria Constituição Federal, ela fala que as empresas públicas de economia mista, elas serão equiparadas, assim falando, no tratamento com as empresas privadas. E aí veio aquela discussão, calma aí, mas o artigo 2º diz que não se aplica. E na Constituição diz
que as empresas públicas de economia serão equiparadas em tratamentos à empresa privada, e aí? Então gera essa discussão acadêmica, mas prevalece a lei específica, né? Ela diz que não se aplica, tá? Isso é o artigo 2º, mas eu coloco para vocês essa discussão acadêmica existente, tá? Beleza? Tranquilo? Bora lá, professor. Então, show de bola. Eu já sei que quem pode pedir a recuperação judicial? Empresário individual ou sociedade empresária. Já sei disso. E, professor, lembrando, a empresa tem que estar regularizada. Tranquilo? A empresa tem que estar regularizada. Isso é fundamental e importantíssimo e é obrigatório, tá? Beleza? Então, bora lá, professor. Já sei quem pode pedir. Empresário individual ou sociedade de empresário. Show. Quais são os requisitos? Qualquer tipo de empresa ou qualquer tipo de empresário que pode ingressar judicialmente? Isso foi até, eu acho que na nossa aula passada, eu acho que foi a Evelyn, né, o André, né, que perguntaram acerca dessa temática. Professor, qualquer empresa que pode solicitar a recuperação judicial, aqui está, eu lembro que na aula passada eu falei, ó, só a resposta na nossa próxima aula, né? E de fato, cá está, né? O artigo 48 da legislação da Lei 11.101/2005, ele é muito claro, né? Ele coloca ali os requisitos materiais para que uma empresa ela possa requerer a recuperação judicial, tá? Olha lá o que ele diz no artigo 48 no caput. Poderá requerer recuperação judicial o devedor, tá? Quem é esse devedor? Empresário individual ou aqui sociedade empresária, que no momento do pedido exerce um exercício. Ixi, estava errado, exercício, tá? Depois eu corrigir. Como comprovo que exerço. Ah, não, tá certo. Como comprovo que exerço atividade de maneira regular, né? Como é que eu faço isso, professor? Ver que tem um requisito de atividade estar regularmente há mais de 2 anos. Como é que eu faço para comprovar isso? Lá na junta comercial, você vai solicitar uma declaração, uma certidão de fato, né, de regularidade da empresa. E aí essa certidão de regularidade, ela vai dizer quando que aquela empresa começou a ficar regular e quando que ela está ativa, desde quando. E é a partir dessa junta, dessa declaração da junta comercial, que de fato a gente conta os 2 anos. Então, se por exemplo, eu abri uma empresa, né, em janeiro de 2015, vamos colocar assim, janeiro de 2015, regularizei ela em 2017, porque até então não tinha muitas condições, né? E aí eu vou regularizar em 2017, tá? Essa empresa tá toda regularizadazinha. Eu puxo a certidão na junta. Quando eu puxo a certidão na junta, eu vejo que é desde 2017, 2018, 1 ano, 2019, 2 anos, 2020, 3 anos. Ou seja, já preenchi meu requisito, né, de estar exercendo regularmente a atividade há mais de 2 anos. Beleza? Tranquilo? Então, o primeiro grande requisito que nós temos para o ingresso do pedido da recuperação, veja só, a gente está na fase ainda pré-processual, tá, pessoal? A gente está vendo se a gente já pode ingressar com essa ação. Então, para a gente ver se a gente pode ingressar com essa ação, primeira coisa, verificar se a atividade está há mais de 2 anos. Professor, está há mais de 2 anos. A empresa já está em 2017, então já tem 3 anos aí nos couros, né? E aí, já pode ingressar judicialmente? Calma, ainda tem mais outros requisitos. E olha o que a legislação, no artigo 48, ele coloca. E que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente. Grifem isso e escreva aí onde for. Cumulativamente. O que isso quer dizer, professor? Isso quer dizer que os 4 incisos eles têm que estar todos preenchidos. Vixe, professor, pensei que era só os 2 anos. Não. Além dos 2 anos de exercício que está previsto no caput, as empresas que solicitarem a recuperação judicial, primeira coisa, não pode ser falida. E se o for, sejam declaradas extintas. Meio óbvio. Por quê, professor? Porque se a empresa faliu, pessoal, ela já não está mais funcionando. Como é que ela vai pedir recuperação judicial?
Olha aí, como não precisa você decorar, basta você entender. O inciso 1, ele diz que a empresa ela não pode ter sido falida e, se o for, esteja declarada extinta. É óbvio que esse tipo de empresa não vai poder pedir recuperação judicial. Por quê? Porque ela já fechou, ela já faliu. A recuperação, a gente já vem batendo nessa tecla, a empresa ela está na ativa, pessoal, ela está funcionando. Ela quer buscar, de fato, se recuperar. Então, esse inciso primeiro, ele é muito claro. Tá? Então, a empresa ela não pode ter falido. Primeiro requisito, além do CAPT, que é o exercício de 2 anos. Segundo requisito, não ter, há menos de 5 anos, obtido concessão da recuperação judicial. Essa foi a resposta que eu dei para a Evelyn, né, na nossa aula passada. Ela perguntou, professor, qualquer empresa ela pode ingressar judicialmente com a recuperação judicial? Né? Eu falei, depende, Evelyn, temos 2 requisitos temporais. O primeiro de 2 anos, né? Porque a empresa ela tem que estar exercendo aquela atividade regularmente pelo menos há 2 anos, né? E não ter, há menos de 5 anos, obtido concessão da recuperação judicial. Então, como assim, professor? Ela não pode ter tido nos últimos 5 anos, pelo menos, um pedido de recuperação judicial já deferida. Para que tem esse inciso 2? Na verdade, o legislador ele começou a ver o seguinte, olha, vamos dar essa oportunidade da recuperação, mas a ideia, o objetivo, não é que a empresa ela fique todo ano pedindo recuperação judicial. Eu quero que a empresa ela peça e ela é igual criança, cresça e vá embora para o mundo, né? Ela se desenvolva. Eu não quero que ela fique dependente desse pedido, desse processo recuperacional. Tranquilo? Então, nesse inciso 2, ele coloca que a empresa, além de estar regularmente nas suas atividades há mais de 2 anos, não ter sido falida, inciso 2, não pode ter, há menos de 5 anos, obtido recuperação judicial. Essa foi justamente a pergunta que a Evelyn me colocou. Professor, qualquer empresa pode pedir recuperação judicial? Não é qualquer empresa. Tem 2 requisitos temporais aí no meio. Primeiro, ela tem que estar em exercício há mais de 2 anos. Segundo, ela não pode ter pedido há menos de 5 anos recuperação judicial. Tranquilo? Beleza? O inciso 3 é igual ao inciso 2. A única diferença é porque ele está relacionado a microempresa ou empresa de pequeno porte. Tá? Então, empresa em pequeno porte ou microempresa não pode ter solicitado há menos de 5 anos recuperação judicial. É igual ao 2. No entanto, ela é focada apenas na microempresa ou empresa de pequeno porte. Eu coloco para vocês aqui, ó, ME ou EPP, tá? E por fim, o quarto e último requisito, né, o sócio, né, não ter sido condenado ou não ter como administrador ou sócio controlador pessoa condenada por qualquer dos crimes previstos nesta lei. Quais são os crimes previstos nesta lei? Crime falimentar. Isso a gente vai estudar no final do nosso semestre, tá? Lá no finalzinho, a gente vai falar de falência, aí a gente tem um aspecto, alguns pontos que a gente toca sobre os crimes falimentares. O que é que eu quero para a nossa aula de hoje, né? Que a gente saiba os requisitos para uma empresa solicitar recuperação judicial. Primeira coisa de tudo, recapitulando tudo que a gente já conversou para quem está chegando até agora, né? Primeira coisa, quem pode pedir recuperação judicial? Empresário ou sociedade empresária. Beleza? Tranquilo. Já sei que tem uma empresa aqui, professor, que ela quer pedir. Bora lá ver os aspectos materiais dela, né, os requisitos materiais. Ela exerce atividade há quantos anos? Professor, essa empresa aqui, ela está exercendo atividade. Vamos pegar como exemplo prático. Eu estou com uma cliente agora, que ela é de segurança armada, tá? Ela está investindo em portaria eletrônica e pegou essa empresa de segurança armada e vai entrar com pedido de recuperação judicial. Ele veio até me consultar, tá? Essa semana. Essa empresa de recuperação judicial, ela já exerce, acho que há uns 10 anos a empresa, né? Ou seja, há mais de 2 anos tranquilamente, tá? A empresa já é bem consolidada. Há mais de 10 anos que trabalha em Fortaleza com a parte da vigilância armada, tá?
Primeira coisa, ela já foi falida? Foi a primeira coisa que eu perguntei. O fulano, a empresa já faliu? Aí ele, não, nunca faliu. A gente sempre manteve a ativa. Beleza. Vocês já tiveram recuperação judicial alguma vez na vida? Aí ele, não, doutor, nunca tivemos. Aí eu falei, beleza. E vocês aí, vocês sócios, vocês chegaram a se desfazer do patrimônio? Por que eu perguntei isso? Porque geralmente esse é o principal crime falimentar. Quando a empresa começa a entrar em dificuldade financeira, os sócios começam a vender o patrimônio, né? Se desfazer do patrimônio. Vende o caminhão, vende a loja, vende. A empresa já é cheia de gente devendo, né? Que ele pega esse dinheiro e some do mapa, né? Geralmente isso é um crime falimentar muito comum que é praticado pelos empresários. Por isso que eu perguntei. Então, eu fiz 3 perguntinhas para ele que são essenciais, né? Na verdade, 4. Primeiro, a empresa ela já funciona há mais de 2 anos? Funciona. Ela já faliu? Não, nunca faliu. Ela já teve recuperação judicial alguma vez? Por que eu falei alguma vez? Porque eu sabia que não tinha, mas há menos de 5 anos, ele disse, não, doutor, nunca teve não. Aí eu falei, vocês se desfizeram do patrimônio? Não, tá tudo aqui, doutor. Ou seja, todos os 4 requisitos do nosso cliente foram preenchidos. Então é possível a gente ingressar com uma ação de recuperação judicial sem problema algum, tá? Beleza? Então, muito importante esse artigo 48, né? Ele coloca aí os requisitos materiais para que possamos apresentar o pedido da recuperação judicial. Beleza? Tranquilo? Professor, repete mais uma vez, por gentileza, na hora. Primeiro requisito temporal, 2 anos de atividade. Como é que eu comprovo isso? Junto comercial. Peço uma declaraçãozinha, isso aqui é prática, tá, pessoal? Isso aqui não tem livro, não. O livro não vai te ensinar isso, não. Tá? Isso aqui é prática. Como é que eu faço, professor, para mostrar que a minha empresa está mais de 2 anos funcionando? Você vai lá na junta, vai pedir uma certidão de regularidade. A junta ele cobra em torno de R$49, R$50. Você paga, ele te dá essa certidãozinha, ele puxa lá no histórico de aquela sua empresa, ela é regular. Por isso que eu falei, empresa irregular, ou seja, o cara que não tem nenhuma inscrição na junta comercial, ela é irregular, ele não vai conseguir pedir a recuperação judicial. Tranquilo? Beleza? Então, recapitulando, primeira coisa, a empresa ela tem que estar exercendo atividade há pelo menos, a mais, né, no caso, de 2 anos. Segundo requisito, assim dizendo, porque eles são cumulativos, não tem empresa falido. Terceiro requisito, não terá menos de 5 anos, recuperação judicial. Quarto, assim dizendo, o sócio, o administrador, não pode ter praticado um crime falimentar. Resumidamente, né, a nossa ópera seria isso, né? Esses 4 grandes requisitos que a gente precisa preencher e de maneira cumulativa. Por que eu falo isso, pessoal? Cumulativa. Por que eu bato nessa tecla? Que eu já vi em prova de concurso, tá, pessoal? Em prova de concurso, o cara botar assim, algo como a empresa ela está exercendo atividade há mais de 2 anos, nunca faliu, né? O cara vai botando todos os incisos, né? E no final ele diz assim, porém o sócio praticou um crime falimentar. Ela pode pedir recuperação judicial, tipo assim, COE, né, da CESP, certo ou errado? Então, às vezes, você está lá na hora da prova, você vê, porra, inciso 1 está aqui, 2 anos, inciso 3, 4, show de bola, e marca. Na verdade, os requisitos eles são cumulativos. Se um desses aqui não for preenchido, morreu Maria Preá. Não pode solicitar recuperação judicial. Tranquilo? Beleza? Então, professor, repete só mais um para entrar por osmose. Bora. Primeira coisa, atividade há mais de 2 anos, não ter falido, não ter há menos de 5 anos solicitado recuperação judicial e o sócio não pode ter praticado crime falimentar. Belezura? Tranquilo? O professor tem que decorar? Tem que decorar. Essa parte aí é chata mesmo, ó. É a parte mais chatinha, né? Eu não gosto muito desse negócio de decorar, mas infelizmente a legislação ela vai exigir isso de vocês, tá? E eu falo isso por bem mesmo, tá, pessoal? Porque a gente sabe que em prova, tanto de concurso, prova de OAB, isso geralmente cai. Na advocacia, professor, tem que saber disso? É bom saber, né? Mas você pode consultar, né? Eventualmente, você não se lembrar, você pode chegar, pegar
celular, não vai de mega, 40, às vezes você fecha um contrato, justamente ali os incisos, né? Tem cliente que gosta disso, e aí você consegue, portanto, fechar um contrato com o cliente, tá bom? Beleza? Show de bola? Bora lá. Professor, pois beleza, entendi. Todos esses requisitos foram preenchidos, e agora eu já posso ingressar judicialmente? Calma. Bora ver onde é o foro competente. Professor, o que é foro competente? Foro é a gente saber qual é a comarca competente. Comarca quer dizer que é onde, qual é o fórum, qual é o tribunal, qual é o juizado, qual é o poder judiciário, assim dizendo, né? Quase que não sai. Qual é o representante do poder judiciário, assim dizendo, que é competente para julgar aquela minha ação. Aqui na recuperação judicial, a gente vai ingressar no foro competente, é o foro do principal estabelecimento da empresa. E aqui, pessoal, tem uma grande pegadinha. O principal estabelecimento da empresa. Quando a gente coloca isso, a própria doutrina coloca isso, muita gente pensa na matriz. Ah, professor, principal estabelecimento da empresa, matriz. Eu já vi muita prova de concurso perguntar assim, o foro competente da recuperação judicial é o local da matriz. Ixi, aí pega o cabo, né? Por quê? Porque o local o principal estabelecimento, na verdade, já tem jurisprudência pacificada, inclusive um enunciado dos juízes federais, que é o local onde o devedor concentra o maior volume de negócios. Então, o principal estabelecimento é onde o devedor concentra o maior volume de negócios. Professor, me explica aí. Então não é matriz, não? Nem sempre. Por quê? Exemplo que eu vou te dar. Suco Jandaia. Suco Jandaia. Lembra do suco Jandaia? Suquinho de garrafa que a gente bebia, compra no mercantil. Pronto. Suco Jandaia entrou com recuperação judicial. Isso tem o quê? Acho que uns 3, 4 anos, mais ou menos. Eles entraram em Fortaleza? Não. Eles entraram aonde? E o que é lá em Pacajus? Porque lá em Pacajus é onde ele mais vende. Olha só que engraçado, né? Por quê? Porque geralmente lá, o que pode acontecer, deve ser provavelmente, não sei a situação, mas as distribuidoras estão lá em Pacajus e de lá levam para o Ceará como um todo. Então, onde é o principal estabelecimento? Onde é a matriz, em Fortaleza? Não. É onde há o maior volume de negócios. E onde é que é esse maior volume de negócios? Lá em Pacajus, é onde há o principal estabelecimento. Beleza? Tranquilo? Então, mais uma vez, dando essa observação, o foro competente para o pedido da recuperação, para ingressar com uma ação de recuperação judicial, é onde há o principal estabelecimento. E o que é o principal estabelecimento? É a matriz? Não. O principal estabelecimento é onde há o maior volume de negócios. Tranquilo? Beleza? Show de bola, pessoal? Então, muito cuidado nisso aí. Muita atenção, galera. Já vi prova pegadinha mesmo, tá? Jogar aqui que o principal estabelecimento é da matriz. Isso induz ao erro, de fato, né? Você pensa, a matriz é onde há maior concentração de volume. Não, não necessariamente. Beleza? Bom, artigo 51 da Lei 11.101/2005, e aqui eu vou pegar até a legislação aqui nas mãos. Deixa eu abrir aqui para a gente ler junto o artigo, tá? Quem tiver em mãos aí com a lei, tá? 11.101/2005. 11.101/2005. Legislação, artigo 51, para a gente verificar aqui para nossa aula de hoje. Bora lá. Artigo 51. Quem puder abrir, por favor, abram aí para a gente falar um pouco sobre a petição inicial. Bora lá? Abre aí. Artigo 51 da Lei 11.101/2005. Então, o que a gente já falou hoje na nossa aula, tá? Enquanto a galera está procurando por aí. A gente já conversou, né? Os requisitos, quem que pode pedir recuperação judicial, quem pode ser o autor do pedido de recuperação judicial, quais são os requisitos para que uma empresa ela possa requerer a recuperação judicial,
onde é o foro? Onde é que eu entro com essa ação? Qual é o foro competente? É o do principal estabelecimento. E onde é o principal estabelecimento? É o local onde o devedor concentra o maior volume de negócios. Beleza? Tranquilo? Agora bora falar sobre a petição inicial, que é a parte prática do negócio, né? Beleza, professor, já sei tudo isso, já sei onde ingressar. Vou ingressar em Fortaleza. A empresa tem o maior volume de negócio em Fortaleza. Agora bora fazer o quê? A petição inicial. E aí a petição inicial, pessoal, eu vou chamar a atenção para vocês do artigo 51 da legislação da recuperação judicial. O artigo 51 diz o seguinte: a petição inicial da recuperação judicial será instruída com, e aí ele traz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 incisos. Ou seja, geralmente, pessoal, a petição inicial de um processo da recuperação judicial, ele é uma petição bem extensa, tá? Por quê? Porque ele tem que conter pelo menos os 9 incisos. O que é o inciso número 1? É a exposição das causas concretas da situação patrimonial do devedor e das razões da crise econômica financeira. Ou seja, na petição inicial, deixa eu dar um ESC aqui, deixa eu mostrar na verdade para vocês, bora para a prática do negócio, que fica mais massa para vocês entenderem. Deixa eu parar aqui, eu vou fechar aqui o PowerPoint, vou mostrar para vocês aqui um negócio que vocês vão gostar. Calma aí, deixa eu abrir. Calma aí um pouco, deixa eu procurar aqui no meu computador, que vai ficar um negócio massa para vocês entenderem. Calma aí. Aqui. Só um segundinho, que eu vou abrir aqui um arquivo. A gente vai ver, na prática, como é que funciona esse artigo 51. Só um segundo. Como é que eu estou abrindo aqui o arquivo? Pronto, agora eu vou transmitir para vocês. Bora entender na prática como é que funciona esse artigo 51. Bora lá. Deixa eu abrir aqui o arquivo, minimizar aqui. Ops. Minimizar, que aí aparece para vocês. Calma aí, meu povo. Pronto. Vocês estão vendo? Me dê só um feedback aí. Estão conseguindo enxergar direitinho? Deixa eu ver aqui no chat. Me manda só Pronto, sim, beleza, show. O que é isso aqui, pessoal, que eu separei, que eu tenho para vocês, que eu quis pegar para a gente ver na prática esse artigo 51 um pouquinho da nossa matéria. Esse aqui nada mais é do que a petição inicial, tá, do processo da OI. Recuperação judicial da OI, meu povo. Olha só. Copiei do próprio processo, a página 3, tá? Então, essa aqui é a petição para vocês terem noção do processo aqui da OI, né? Olha só o tamanho da petição. É gigante, né? São 46 páginas. Olha aí. 46 páginas de petição, tá? Olha a causa, 50 milhões de reais, né? Foi junho de 2016, tá? É quando eles entraram com pedido de recuperação judicial. E olha só que interessante, né? Agora vamos voltar lá para a legislação, artigo 51. A petição inicial de recuperação judicial será instruída com 1. A exposição das causas concretas da situação patrimonial do devedor e das razões da crise econômica financeira. O que é isso? Todo pedido de recuperação judicial, galera, é muito interessante a petição, né? Vai ter um endereçamento, que é essa primeira parte, tá? Aqui é um endereçamento, onde vai excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da vara empresarial, né? Lá no Rio, ela tem uma vara empresarial para isso, tá? Da comarca da capital do estado do Rio de Janeiro. Tá? Distribuição urgente, né? Tratava-se de uma recuperação judicial de caráter urgente, né? Era uma grande telefonia móvel. Fez a qualificação das partes, tá? E aí, então, requerer a recuperação judicial, tá?
Olha só o tópico 1 e olhe o inciso 1. O inciso 1 ele diz a exposição das causas concretas da situação patrimonial e das razões da crime econômico, da crise econômica financeira. O que é esse inciso 1? O inciso 1 ele pede que a empresa que entrar com pedido de recuperação judicial, ela demonstre, né, como é que está a situação da empresa e quais foram as razões que levaram ela até essa crise econômica. Bora ver na prática como é que funciona? Tá aqui. Então, a Oi, na sua petição, ela coloca o grupo Oi e a sua importância. Ela começa a contar toda a história, pessoal, da Oi aqui no Brasil. A atual estudo do grupo Oi teve origem na junção de duas gigantes do setor, quais sejam o TNL e Brasil Telecom, em 2009. Tá? Duas empresas se juntaram e formaram é, a Oi. Né? O grupo Oi iniciou, e aí vai contando, ó, tantos clientes. Ele conta, pessoal, toda a história do grupo Oi, ó. Tá vendo? É uma petição bem legal, bem diferente, né, da prática, né? Geralmente as petições são bem só mais diretas, né? A petição da recuperação judicial ela é uma petição que envolve até um caráter histórico, né? O impacto social das operações, olha que massa. Número de arrecadação, olha que é a função social que a gente acabou de falar. Olha o tanto, pessoal, de tributo que a empresa ela paga, né? Em cada estado, né? Pagava, né? Isso aqui em cada estado, né? Isso aqui tudo é milhões, bilhões de reais, né? Que a gente está falando. Ó, de 2013 a 2016, o Grupo Oi recolheu mais de 30 bilhões de reais só em imposto. Daqui você tem noção do impacto que uma empresa ela tem no âmbito social, aquilo que a gente chama de função social. Olha, em relação ao trabalho, o Grupo Oi conta com mais de 138 mil postos de trabalho. Olha só, totalizando só 37 mil só no estado do Rio de Janeiro. É muita gente empregada aqui, né? Então, olha como é legal essa petição. Depois eu até passo para vocês no grupo, quem quiser dar uma lida depois mais aprofundada, né? E aí ele conta toda a parte histórica da Oi, né? Estrutura societária, a Oi é uma holding, né? Então tem várias empresas dentro dela. Olha só que legal, tá? E aí fala toda a parte histórica, uma petição bem longa, tá? E aí ela vai falar todo esse inciso 1, né? Onde ele vai apresentar as causas, o que que levou a Oi a entrar em crise? O que que levou a Oi, de fato, esse grande império econômico, né, a entrar em crise? Beleza? Ah, olha que legal. Competência, acabamos de falar. Onde é a competência? Principal estabelecimento. Onde é o principal estabelecimento? Maior concentração de volume de negócios. E olha o que ele fala aqui. As atividades do Grupo Oi, assim como seus principais clientes, empregadores, estão concentrados no Brasil, mais especificamente no Rio de Janeiro. Por que ele entrou no Rio de Janeiro? Como é que eu sei que ele entrou? Tá aqui, ó, no endereçamento. Como é que eu sei que... Por que é o Rio de Janeiro? Porque é lá que está, como ele mesmo diz aqui na própria petição, concentrados no Brasil, desculpa pessoal, a maior concentração de clientes da Oi. Tá bom? Olha só que interessante. Então aqui ele vai contar toda a parte histórica, né? Por que é no Rio de Janeiro, ele vai falar toda a parte da competência, tá? Lides consorciativo, ele vai explicar acerca do grupo, né? Existe um grupo econômico. Ixi, acabou? Eu tô sem água aqui, meu porra, aí tá ruim o negócio. Vou já pegar uma água, que senão a garganta começa a ficar seca. William travou, tá me ouvindo? A galera tá me ouvindo aqui direitinho? Tudo ok, né? Beleza. Então, aqui na petição ele vai apresentar todo o aspecto, tá? Da questão da empresa. Pessoal, eu vou só pegar um copinho d'água aqui, que eu tô engasguei aqui, a garganta tá seca. Eu volto um minutinho, só um segundo, rapidinho.
Pronto, pessoal, foi mal, né? Vim da aula e esqueci de trazer o copo d'água, aí não tem que aguente. Então, pessoal, aqui ele começa a ver, portanto, aqui na nossa petição, toda a parte, né, da Oi, que ele vai trazendo vários aspectos interessantes, tá? Depois eu vou até postar para vocês, tá? Aqui em relação à Oi, tá? Muito legal essa petição, densa, né, extensa, vocês estão vendo, são 46 páginas. E olha aqui que ele coloca: razões da crise e viabilidade econômica. Então, aqui ele vai explicar justamente o inciso 1 do artigo 51. Por que da crise? O que existe da empresa? Ela tem viabilidade econômica? Ela tem futuro, assim dizendo? Tá? Então, ele vai explicar tudo aqui para vocês. O inciso 2 do artigo 51 vai botar o seguinte: as demonstrações contábeis relativas aos 3 últimos exercícios sociais. O que é isso? Os 3 últimos anos de faturamento da empresa, né? Como é que foi a movimentação contábil? Então, ele vai exigir que se apresente tudo isso por meio de balanço patrimonial, demonstração contábil, tá? Relatório de fluxo de caixa, tudo isso a empresa tem que demonstrar. Aqui não vai aparecer porque aqui está só a petição inicial, tá? Mas com certeza nos documentos aqui da petição, na época do processo, com certeza lá vão estar toda a parte. Deixa eu fechar aqui, que ela é uma petição um pouco mais densa, você pode estar travando para vocês. Mas petição enorme, né, Lisandra? De fato é gigante a petição, né? São 46 páginas, né? Porque tem muito, geralmente as petições de processo de recuperação judicial, pessoal, são nessa magnitude, tá? Porque, como eu disse, eles têm que contar toda a história, né? São grandes empresas, geralmente, então tem que contar toda a história, por que a empresa está mal das pernas, por que ela está em crise. Ele tem que mostrar tudo. E ele tem que mostrar, que é o mais interessante, para o magistrado, que ela é uma empresa com viabilidade econômica. O que isso quer dizer? Excelência, defira o meu pedido da recuperação, porque a minha empresa ela tem futuro, ela tem viabilidade, ela vai conseguir se erguer novamente. Então, é por meio da viabilidade que o juiz ele observa, beleza, essa empresa eu vou deferir porque ela tem chance sim de voltar a crescer novamente, tá? Beleza? Então, pessoal, o inciso 3, ele vai trazer a relação nominal dos credores, ou seja, relação de todos os credores, eu tenho que juntar e apresentar isso no processo, tá? Quem que eu estou devendo? Está devendo fulano, ciclano, beltrano, relação toda dos credores. Inciso 4, a relação integral dos empregados e suas respectivas funções, salários. Olha, excelência, os meus funcionários são esses aqui. Tu imagina aí, pessoal, que a gente viu agora há pouco, né? Não fui eu que fiz não, tá, Elisandra? Esse aqui eu peguei de processo para poder mostrar para vocês o caso da Oi, né? Se fosse eu, estaria milionário, né? Porque com certeza o advogado aí que fez esse processo da Oi, honorário não foi pouco não, viu? Então, o que eu queria mostrar para vocês é que é a relação integral dos funcionários com relação de salário e função, tá? Vocês imaginem aí o documento da Oi, que tem aí, que a gente viu na petição, quase 50 mil funcionários. Então, vocês imaginem aí 50 mil funcionários numa planilha de Excel, né? Com o cargo, função e salário. Então, pessoal, geralmente são processos densos, tá? Esse da recuperação judicial. Inciso 5. Quais os maiores motivos para indeferir um processo de recuperação? Grande William, os principais motivos é justamente a viabilidade econômica, para indeferir ou para deferir. O centro da questão é a viabilidade. Por quê? Porque o juiz ele vai observar se aquela empresa é viável ou não. Se for viável, ou seja, se essa empresa de fato ela tiver condições de sobreviver, de se recuperar, aí ele defere, né? E aí, beleza, então ele observa. Então, por isso que a petição, no processo da recuperação, ela tem que ser muito bem montada. Ela tem que explicar, excelência, eu estou em uma crise, tô com mais débito do que crédito, porém, eu tenho viabilidade. Olha aqui o meu plano, né? Eu vou, sei lá, tinha uma empresa, uma vez que eu fui uma recuperação judicial, que ela era no Eusébio. Ela fornecia marmita, né, para aeroporto, para plataforma da Petrobras.
E depois de 10 anos, essa empresa entrou em recuperação judicial. E aí, na petição dela, contava toda a história, né? E mostrava a viabilidade. O que ele quer dizer? Que, eu estou em crise, mas eu vou participar de 3 processos licitatórios, eu vou fechar um contrato no ano que vem com a fulana de tal, daqui a 2 meses um outro contrato. Então, me defira esse pedido que vai me ajudar. Tá? Então, Lisandra, as condições para se manter é primordial, acredito, os meios de se erguerem. Exatamente isso, tá, Lisandra? Você tem que mostrar para a excelência, para o juiz, excelência, eu estou em crise, eu estou ruim, mas eu tenho aqui, meios de me reerguer, como muito bem colocou a Lisandra. Então, eu preciso mostrar para o juiz, né, de fato, que eu tenho condições, que eu tenho, e aí a palavra técnica, viabilidade econômica. Esses meios de reerguer, no mundo técnico do direito, a gente chama de viabilidade econômica. Então, o que eu tenho que fazer? Mostrar para o juiz que eu tenho viabilidade econômica. Eu sou viável. Excelência, eu estou em crise, mas eu tenho viabilidade. Eu tenho forma, né, de erguer, de passar por esse momento de crise e de preservar a minha empresa. Tá? Então, esse é o grande X, William. Né? Se o juiz ele observar que você está querendo ali só enrolar, não tem muita condição, você tem muito débito e não estou vendo futuro em você, ele indefere tranquilamente essa petição. Tá? Beleza? Por isso que a petição ela é muito robusta, né? Porque ali o advogado ele vai contando toda a história da empresa, o porquê que a empresa ela merece ser deferida o seu pedido de recuperação, qual é o impacto, geralmente também vale muito, tá, William? O impacto que ela tem, por exemplo, uma Oi dessa, né? Ela tem um impacto gigantesco, são milhares de pessoas que utilizam até hoje telefonia móvel, milhares de pessoas que estão trabalhando lá na empresa. Então, isso tudo também impressiona um pouco, assim dizendo, o juiz a deferir ou não deferir aquele pedido da recuperação judicial, tá? Central de tudo isso se chama viabilidade econômica, tá? Então, além da relação integral dos empregados, inciso 5, certidão de regularidade do devedor no registro público de empresas, ou seja, a empresa tem que estar regularizada, que eu falei com vocês no começo da aula. Eu tenho que, uma empresa irregular, ou seja, que nunca se inscreveu na junta comercial, ela não pode pedir recuperação judicial. A empresa ela tem que estar regularizada, tá? Inciso 7. Os extratos atualizados das contas bancárias do devedor. E aí é só questão meramente formal, tá? De ter que mostrar, de fato, os extratos bancários para dizer que tem dinheiro na conta ou se não tem. Enfim, é só mesmo para mostrar que você está vivenciando uma crise. Inciso 8. Certidão dos cartórios de protestos atualizados, tá? Mostrar que você tem protestos. Inciso 9. A relação subscrita pelo devedor de todas as ações judiciais que figurem como parte. E aí você tem que mostrar para o juiz todos os processos que você está figurando como parte naquelas demandas judiciais. Então, isso, pessoal, esse artigo 51 não precisa de decorar, não, tá? Mas eu preciso mostrar para vocês que na petição inicial, todos esses documentos, eles vão junto com ela. Então, geralmente, os processos da recuperação judicial são processos, quanto maior a empresa, maior o processo, né? Porque os documentos ficam cada vez maiores. Então, quando a gente fala em relação de empregado de uma Oi dessa da vida, que são 50 mil funcionários, né? Tu imagina aí uma planilha de Excel com 50 mil pessoas. E isso tudo dentro de um processo, né? Então, por exemplo, uma vez quando eu estava falando, essa empresa lá do Eusébio, né? Era o processo, ele era físico, não era eletrônico na época, e só de documento, juro para você, eram uns 3 morros, assim, de papéis na mesa do juiz, que não tinha nem como acompanhar direito aquele processo, porque era tanto papel, que o próprio juiz, eu acho que ele nem sabia mais como é que funcionava aquele processo, né? Ele só pegava as 10 últimas folhas, né? Para ver aonde que estava naquele processo, que era muito grande, processo gigante. Uma vez eu pedi cópia, na época era físico, né? Então, isso até facilitou muito o mundo eletrônico, mas mesmo assim, o mundo digital também tem os seus problemas, né? Esses processos de recuperação judicial são muito pesados. Então, por exemplo, uma vez eu fui me habilitar num processo em São Paulo, tinha um cliente meu que tinha um crédito para receber. E aí nós fomos nos habilitar, que a gente vai ver isso nas próximas aulas, a habilitação do crédito. Quando eu fui habilitar, o sistema travou, o ESAG, né? Não consegui entrar
De jeito nenhum, né? Então, porque é muito pesado, né? São 20 mil páginas, né? Um processo. Então, é um negócio muito denso, de fato, né? Então, essa petição inicial, só para mostrar para vocês um pouco na prática como é que ela exige isso. O que a gente precisa entender, né, tirando de tudo isso, né, é que nessa petição inicial, como vocês já muito bem entenderam, pelo que eu estou vendo, né, eu preciso mostrar para o juiz que eu tenho viabilidade. Eu tenho que mostrar para o juiz, excelência, defira o meu processo de recuperação judicial, porque eu tenho como crescer. Eu tenho como me preservar, assim dizendo. Entendido? Beleza? Então, pessoal, eu não quero mais ficar muito também na aula de hoje, já tem muita informação para vocês, tá? Mas o que eu quero que vocês, que fique muito claro, é que esse é o procedimento da recuperação judicial. Esse procedimento, ele vai exigir muito do advogado, da empresa, um olhar de mostrar de fato que merece ter aquele deferimento, de que de fato ela tem a sua viabilidade financeira, viabilidade econômica, que ela vai crescer, que ela vai ser preservada, na verdade, não é nem crescer. Excelência, eu consigo ser preservado. Me ajude, defira aí esse processo, tá? Então, esse é o cenário que nós estamos para nossas próximas aulas, né? A gente está ainda na fase pré-processual, tá? A gente está analisando os requisitos, acabamos de fazer a petição inicial e vamos, de fato, protocolar nossa ação na nossa próxima aula, tá? Rafael, professor, claro, passo sim, vou passar esse material, vou só atualizar o PowerPoint, aí passo o PowerPoint atualizado e também vou passar essa petição da Oi para vocês, tá? Quem quiser dar uma lida. Pode deixar, vou passar com certeza, tá, Rafael? Professor, mas a empresa ela pode registrar, caso queira pedir recuperação e ela não seja ainda registrada? Pode sim, Lisandra. Então, ele vai, sou irregular, posso pedir recuperação judicial? Não, tem que estar regularizado. Então, a primeira coisa que eu faço, vou na junta, peço a minha regularidade. Com a minha regularidade, eu entro com uma ação de recuperação judicial. Beleza? Agora, Lisandra, detalhezinho. Lembrando que a empresa tem que estar 2 anos de atividade regular. Então, ela vai ter que esperar aí pelo menos os 2 anos, porque ela estava irregular. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Pessoal, então por hoje eu vou encerrar por aqui, tá? Para a gente não esticar muito a matéria, ela é um pouco mais densa, mas a gente indo devagarzinho, a gente consegue compreender, tá? Então eu vou atualizar o PowerPoint, acredito que amanhã eu já estou passando para vocês, tanto o PowerPoint quanto o PDF, tá? Essa aula está sendo gravada, eu vou postar também no canal lá da turma, né, de vocês do YouTube, tranquilo? E alguma dúvida? Acabei nem perguntando, mas alguma dúvida? Alguém está com alguma dúvida? Eu vou parar por aqui para a gente não esticar muito, né, a nossa aula. Eu sei que tem muita matéria, né? Grande William, diga lá, cara. Levantou a mão? Professor, Oi. boa noite, é a Larissa. Oi, Larissa, diga Professor, lá. eu tenho uma dúvida, porque eu cheguei um Na pouquinho hora? atrasada. Nada, diga lá. Essa questão da certidão que o senhor falou, né, da Certo, comprovação da JUSEC, é a certo. certidão simplificada, a Isso. normal, ou é uma específica? Não, a simplificada mesmo já serve, Larissa. Porque na prova simplificada ela vai dizer quando que ela foi registrada. O importante é isso. Eu preciso Entendi. ter, de fato, a data do meu registro, para que eu consiga ali ter os 2 anos de comprovação. Certo, tá certo, entendi. Tranquilo? Obrigada. Show de bola, Larissa. Grande Márcio, tudo Grande bom? William, diga lá, cara. Não, eu estava vendo aquela pergunta da nossa amiga, que ela podia registrar se a empresa não fosse registrada. Não existe por conta daqueles 2 anos, né? Pronto, perfeito, William. E a junta não pode registrar uma empresa com data retroativa. Retroativa, entendeu? Então, o que verdade. acontece? Ela vai poder registrar? Pode, mas vai ter que aguardar os 2 anos. Né? Perfeito. Tá Ela não certo. vai conseguir se usufruir desse benefício, tá? É isso mesmo. Show de bola, meu amigo William. Beleza. Pessoal, então, por hoje eu vou encerrar, tá? Para a gente ir devagarzinho, essa matéria é muito tranquila de ser dada, tá? Hoje eu encerro, na próxima aula a gente continua, tranquilo? Vamos continuar agora para seguir todo o trâmite. Na próxima aula a gente vai dar o protocolo da petição, né? A gente estava na fase inicial, a gente estava atendendo o cliente, né?
trabalhando assim, quais eram as fases? Estava atendendo o cliente, verificando ali os requisitos, o cliente já deu ok, vamos agora para a petição inicial. Então a gente viu hoje, agora no finalzinho da aula, os requisitos para que eu pudesse protocolar. E aí na próxima aula, a gente finaliza os requisitos e ingressa com a nossa ação da petição inicial da recuperação judicial. Tranquilo? Show de bola? Deixa eu então encerrar aqui a gravação, calma aí.